Primeiramente, boa noite. Eu sou o Luciano de Sálua. Eu tenho 18 anos, acabei de sair do ensino médio e conheço a Viração desde os 15. Eu entrei na Viração, a Viração tinha um projeto na escola chamado Jornal Mural, mais pra frente eu explico melhor. E dentro da escola a gente desenvolvia oficinas pra gente construir um núcleo de comunicação dentro da escola. E aí eu acabei conhecendo porque os professores falaram, não, vai lá, é um projeto legal, conhece, vai ser legal pra você. Fui. Foi um desafio pra mim, porque a primeira vez que a sede da Viração fica na Rua Augusta, são todos convidados e convidadas para estar lá, e foi a primeira vez que eu fui para Paulista, né? E aí eu moro em Pirituba, saí de Pirituba para Paulista, 2h30 de trânsito, estava começando a ficar desesperado. Cheguei na Paulista, muita muvuca, muito trânsito, e aí eu entrei em desespero. Eu sentei no chão e comecei a chorar, não sabia o que eu fazia, muita gente, eu não sabia o que fazer. Liguei para casa, mãe, tô perdido, o que eu faço? Ela, não, vai, se levanta, pergunta para alguém. Aí eu tomei fôlego, tomei coragem e achei a Viração. E não saí mais de lá. Bom, a Viração surgiu em 2003 e foi uma ideia do Paulo Lima. Ele é o nosso atual diretor. E aí, qual era a ideia? Uma revista, um meio de comunicação feito por jovens, com jovens e para jovens. Mas você vê que existem diversos processos de editoração de revistas. E eles sempre acontecem dentro daquele espaço físico da editora. Porque as pessoas não veem como outras pessoas de longe possam contribuir. E aí que surgiu o grande desafio. Como é que o jovem da Paraíba pode dar e falar sobre a sua vivência para a gente que está aqui e construir coletivamente isso? Sabe? Como é que o jovem de São Paulo, da Paraíba, do Amazonas e do Rio podem construir em conjunto uma matéria? Sabe? Era essa a ideia. Poxa, a gente começou numa... Eu falo a gente começou porque a gente se apropria da história da organização, da revista. A gente começou com um lugar pequeno, 3 computadores e 15 pessoas tentando fazer dar certo. Muito calor, muita agitação e a gente sempre indo devagar, sabe? Conquistando aos poucos, indo vagarosamente, sentindo o chão. Só para vocês terem uma ideia, a gente começou com um chá de redação, né? As pessoas foram convidadas para trazer presentes para a redação, e aí a gente acabou construindo coletivamente também a sede, né? Nossa primeira sede. Como fazer o Brasil inteiro participar de forma efetiva, colaborativa e participativa desse meio de comunicação? Surgiram os Conselhos Vira Jovens. A gente hoje está em 22 estados, mais o Distrito Federal. O que são esses conselhos? São núcleos formados e apoiados por outras ONGs parceiras, no qual jovens que têm vontade de falar, de ter um espaço para colocar sua voz, fazem parte. Esses conselhos funcionam muito diferentes um do outro, porque é a particularidade daquela região que tem ali visível. Não é uma linha editorial que você vai seguir de São Paulo, do Rio de Janeiro. Nunca foi essa a proposta. Muito pelo contrário, a gente saber o que rola, por exemplo, no Sergipe, e a gente conhecer, viver essa realidade e dividir com os demais. E aí, a gente começou a construir isso. Como a gente vai conversar conselho com conselho? Eis o grande desafio. A gente usou a internet. E veio para facilitar isso de uma forma muito, muito grande. A gente conversa pelos grupos de conversa de e-mails. A gente atualmente tem uma plataforma no Ning, mas toda essa construção de matérias, de sessão, acontece basicamente pelo e-mail e pelo telefone. Então, quando eu entrei na Viração, que aí eu comecei a participar do Conselho Vira Jovem da cidade de São Paulo, eu participava das reuniões, conversava com o pessoal, organizava as pautas, e aí a gente tinha que construir uma matéria. Para mim foi um grande desafio construir uma matéria com uma pessoa que eu só conhecia a voz. E mal e mal, às vezes eu sabia assim a história dela, porque nas conversas a gente acabava falando da vida. Então, começou com essa dificuldade, sabe? Quem é a pessoa com quem eu estou construindo, sabe? Porque a gente tem muito do cuidado, de saber com quem é que você está conversando, para construir mesmo um processo para levar adiante. E é muito interessante isso, porque eu, daqui de São Paulo, aqui não tem mar, infelizmente. E o pessoal do Ceará, por exemplo, de Fortaleza, eles são banhados por um mar muito lindo. E aí eles funcionam de uma outra forma lá. Eles sentam na praia
e visualizam vídeos em veleiros. Olha que lindo. Então o pessoal tem toda essa outra experiência, outra coisa. Se eu for visualizar em um veleiro, vai ficar muito difícil aqui em São Paulo. Então a gente tinha que construir uma proposta que agregasse a São Paulo e que agregasse lá a Fortaleza. E isso está dando muito, muito certo. Porque o pessoal traz isso por e-mail, traz essa experiência, traz essa vivência. Poxa, vamos construir em conjunto? Vamos construir em conjunto, sabe? Às vezes a gente se encontra com aqueles pequenos desafios, né? Por exemplo, a gente tem um Conselho Vira Jovem em Serra do Navio, no Amazonas. Amapá, desculpa. Eles têm uma super dificuldade de entrar na internet. Às vezes uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, 15 dias. E aí fica difícil, demorado, a resposta das matérias. E aí a gente tem que trabalhar no tempo deles, sabe? Porque os outros conselhos têm que entender as demandas e as necessidades de cada conselho. Então aqui em São Paulo é super fácil. Eu acordo de manhã, tomo meu café, vou ler as notícias do dia, passo no e-mail e tal. Eles não. Então a gente tem essas dificuldades, sabe? Tecnologia, às vezes, não é para todos. Infelizmente, nem todos e todas têm acesso às tecnologias. Então a gente tem que trabalhar com as necessidades de cada um. No caso deles, a gente espera a resposta, mas o telefone funciona como ferramenta essencial. Eu acho que eu passei alguma coisa. Bom, essa daqui que vocês veem é uma foto de uma atividade que a gente fez aqui em São Paulo. A gente chamou essas atividades, que serão ao todo 9 encontros, de jogos urbanos. Qual é a proposta? Conhecer a cidade de São Paulo de uma outra forma diferente, sabe? Da forma que nós não estamos acostumados. E aí, a proposta para os jovens e os adolescentes foi: vocês vão estar vendados e vocês vão ter que conhecer a região da Augusta, em conjunto. E aí, é muito interessante o que você vê. Você vê claramente, assim, sabe? A participação e o poder de participar, sabe? Falar, eu estou fazendo parte de uma coisa, de um movimento, de um grupo, de algo que, sabe? É uma loucura. O pessoal está se vendando no meio da Augusta para descobrir as outras formas do seu senso, sabe? Descobrir até onde você vai, até seus limites. E aí, essas oficinas começaram recentemente e o pessoal está dando continuidade, sabe? O pessoal está gostando, o pessoal está aderindo. É assim que rola, diferentemente, em cada conselho. E aí a gente, de forma participativa e colaborativa, a gente vai agregando tudo. Vamos falar agora de participação. Olha, fechei certinho. Participativa e colaborativa. A Viração foi construída com esse intuito, né? A gente trabalhar em conjunto. Atualmente, a gente tem uma média de 270 jovens, entre jovens e adolescentes, participando do projeto. Como que a gente vai trabalhar com meios de comunicação? Para que isso, sabe? É só para informar? Será que isso não serve para mais? E aí foi que a gente achou Paulo Freire no nosso caminho. Agora não sei se a gente achou ou se ele acabou lançando dos céus algo para a gente. E aí a gente descobriu o conceito de educomunicação, que é educar através dos meios de comunicação. Mas não só de uma forma para quem tá lendo, sabe? A última matéria, mas os processos. Quem está construindo ter o prazer de sentar ao lado de um jornalista, de um fotógrafo, e falar assim, poxa, eu não sabia que vocês montam assim. E aprender, sabe? Ter o prazer de aprender o passo a passo, de como se tira uma fotografia, de como se faz algo, de como se faz um plano. E é isso que a gente vem trabalhando, sabe? Na parte do comunicação, com os processos de produção da revista. E também dos nossos outros produtos. E aí também a gente leva esse conceito para os nossos trabalhos em grupo, sabe? Que é o prazer de sentar em roda, olhar um no olho do outro, sabe? Sentir a voz, abraçar, tocar, sentir a energia que o outro demanda. E aí é com essa energia e em conjunto que esses 270 jovens produzem a revista. Não só a revista, mas também os outros projetos. É com esse conceito que a gente começou a trabalhar, foram com esses jovens, foram com esses estados que aceitaram o desafio, tudo na base do voluntariado. Ninguém recebe por isso, esses jovens, esses conselhos. E aí, essas pessoas se reuniram e durante 6 anos o projeto deu muito certo. Só que chegou uma hora que a gente sentou e falou assim, poxa, a gente já tem pernas para ser mais do que um projeto, sabe? A gente já chegou tão longe, sabe, como projeto, como é que será que a gente consegue ir como organização?
Como é que, se a gente se entender como um corpo, como um grupo de fato, não apenas como um projeto, até onde que a gente vai? E aí, ano passado, a Viração aceitou o desafio desses jovens da gente se tornar uma ONG. Essa ONG tem apoio com os outros jovens e, em toda a sua história, já afetou diretamente e indiretamente mais de 3 milhões e 500 mil jovens, adolescentes e adultos e senhores e senhoras. E aí, quando a gente fala diretamente ou indiretamente, são pessoas que pegaram a revista, abriram e leram uma matéria. A matéria que muitos de vocês tiveram o prazer de ler hoje foram construídas pelas mãos desses jovens e desses adolescentes, que aqui estão... Eu tento representá-los, eu acho. Bom, um dos nossos projetos, porque a gente percebeu que a gente estava no caminho certo com a revista, só que a gente precisava fazer mais durante esses 7 anos, sabe? A gente ficar só na revista, só naquilo, era pouco. E aí um dos projetos, como eu acabei de citar, falando pelo qual eu entrei, é o Jornal Mural. O Jornal Mural é um dos projetos onde a gente cria núcleos de comunicação na escola e age no âmbito mesmo escolar, sabe? Como a gente vai agir, como a gente vai fazer com tudo isso, pensar uma metodologia para a escola. E foi algo que nós, jovens e adolescentes, aceitamos e colocamos nosso corpo e suor. É muito difícil você lidar com comunidade escolar, hoje, e pelo menos nos últimos anos aqui no Brasil. Falo por experiência própria. E aí você encontra dificuldades de diretoria, você encontra dificuldades de recursos financeiros, não só na comunidade escolar, mas muitas ONGs, muitos grupos filantrópicos encontram essa dificuldade, sabe? E agora, como a gente faz para ser autossustentável? E eu participei desse projeto, e na minha comunidade escolar eu tinha um jornal mural. A diretora falou assim, olha, o que eu posso dar para vocês é uma sala que já é antiga e é X, vocês podem utilizar esse espaço. E em um final de semana, eu tive o prazer de participar entre 10 jovens que se mobilizaram, largaram seu fim de semana, seu descanso, muitos iam estudar, largaram, a gente fez vaquinha, comprou tintas, comprou espátula e pintamos e reformamos aquela sala. Compramos sofá, fomos em busca de pessoas que doassem o sofá, fizemos uma biblioteca para o pessoal da escola quisesse sentar lá, uma gibiteca, sentar lá, ler com a gente montou puffs, almofadas, e o lugar ficou incrível. E é com a força de pessoas assim que a gente trabalha, sabe? Pessoas que estão fazendo mesmo porque querem, porque gostam, não porque são obrigadas a fazer isso. Tá bom. E foi a partir dessa super demanda de jovens e de participação que a gente se tornou uma ONG, trabalhando com outros projetos também, por exemplo, como a plataforma dos centros urbanos, que é um projeto que a gente trabalha em parceria com o Unicef, e a gente dá oficinas para jovens e adolescentes de comunidades populares, para que eles montem em suas comunidades núcleos de comunicação. Tem o projeto Quarto Mundo, que é onde jovens e adolescentes buscam fazer um programa de televisão, em parceria com a TV USP. Então a gente conseguiu uma parceria, e essa parceria dá oficinas de audiovisual para essa galera de várias partes da cidade de São Paulo, que se compromete, vai e faz um programa de qualidade. E aí você vê esses jovens e adolescentes tendo o prazer de mexer com meios de comunicação, sabe? É o antes, o durante e o depois. Porque quando você entra num projeto como esse e fala como experiência própria, você vem meio sem noção, sabe? Como é que acontecem essas coisas de matéria, de pauta, de televisão, de rádio? Como é que funciona isso tudo? E aí, quando você passa pelo processo e você conhece tudo, você consegue enxergar as diferenças, sabe? Você sabe que aquela matéria que está ali na sua frente não veio assim por acaso. Ela teve uma construção, ela tem um sentido, ela tem um objetivo. O porquê que ela veio assim? O seu senso crítico começa a despertar. E você começa a ficar, às vezes, até chato dentro de casa. Seu pai está assistindo televisão, zapeando na televisão, pai, isso daí é montagem, não acredita. Mãe, isso é novela, poxa, você sabe que aquela cena não é assim, quer que eu te explique a cena? E às vezes começa a ficar até chato, assim. E esse senso crítico que faz muita diferença pra gente. A gente vê esse amadurecimento, esse antes, o durante e o depois, é visível, é forte e movimenta a gente. E a gente faz tudo isso por uma meta: democratizar a comunicação no nosso país. Não é simplesmente ter um espaço para falar, mas falar com qualidade, saber o que você está falando e dizer, colocar para fora não só o que te angustia, mas também buscar as expectativas dos outros que vão estar recebendo essa comunicação.
fazer algo com qualidade, com vontade e com prazer. Bom, eu deixo também a todos e todas um convite. Venham fazer parte disso, sabe? Eu sou meio suspeito de dizer, e é incrível. É incrível mesmo você sentir essas pessoas, você sentir essa participação, você conhecer essas histórias e ver que dá certo. Sabe? Muitas pessoas perguntam, poxa, são jovens e adolescentes, podiam estar fazendo tanta coisa na vida, né? Poxa, a sede da revista Viração fica ali na Augusta. O pessoal podia estar aproveitando o barzinho, a baladinha, mas não. O pessoal está fazendo, está com a mão na massa. Às vezes a gente deixa tão um formato padronizado, sabe? O jovem é assim, o adolescente age assim, e a gente vai lidar com isso. E não é. A gente tem as nossas particularidades, as nossas vivências, a nossa história, sabe? E aí você vê a geração Y que passou, e aí você consegue distinguir bem essas mudanças, sabe? A gente está cada vez mais ágil. Por que a gente não pode também trabalhar esse ágil nos nossos formatos, que as pessoas nos entendam assim também? E é esse o convite também, para participar disso, da construção da Viração, na construção dos nossos projetos, mas também participar conosco, de vivências, contar histórias, não só vocês conhecerem as nossas, mas nós conhecermos as de vocês. E a gente deixa uma pergunta: como tornar os jovens de hoje engajados em causas que fazem a diferença? Para a gente, isso faz a diferença. Mas para você, o que faz a diferença? E como chamar o jovem para essa diferença? E é isso que eu deixo para todos e todas. Obrigado.